Bitcoin subindo em ano de bear market, justamente quando algumas pessoas esperavam que o Bitcoin caísse ali para 45 mil dólares e ele fez justamente o contrário. Agora está quase o dobro. No momento que eu gravo o vídeo aqui, é uma terça-feira, o Bitcoin está a 81 mil dólares e 524. Como isso é possível? No vídeo de hoje eu vou falar brevemente sobre essa subida do Bitcoin, né, e por que o Bitcoin está subindo em ano de bear market quando deveria estar caindo. Se você ainda não é inscrito, eu peço que se inscreva, toca aqui no sininho para ativar as notificações e receber os próximos conteúdos que eu postar aqui. E também já peço o seu like, porque assim você me ajuda, é uma via de mão dupla. Eu te ajudo aqui trazendo o conteúdo e você aí me ajuda deixando o seu like, também comentários, sugestões que você quiser fazer. Bom, o vídeo de hoje será breve e algumas pessoas estão surpresas aí que o Bitcoin está subindo ao invés de estar caindo. Porém, nós devemos analisar que o ciclo passado ele foi um pouco diferente dos ciclos anteriores. Aqui eu estou na tela do TradingView e o ciclo passado ele fez o contrário de todos os ciclos anteriores. Se nós olharmos os ciclos anteriores, aqui 2021, por exemplo, fechou em alta, né, com 59%. Aí aqui se a gente pega também 2017, fechou com uma alta de 1.336% e por aí vai. 2013, por exemplo, fechou em alta de 5.428%. Já 2025 fez o contrário, ele fechou em baixa, justamente em ano de bull market, né? Nós fechamos em baixa. Para começar, 2025 não teve uma explosão de preço exponencial como muita gente esperava. Algumas pessoas diziam ali que o Bitcoin ia ultrapassar os 200 mil dólares, né? E também tem a outra parte que é a questão do capital institucional ali através das Treasury Companies e ETFs. Essas empresas aí acabaram comprando Bitcoin e elas não se desfizeram tanto aí das suas posições igual o varejo. Então, quem vendeu muito foi o varejo. O capital institucional segurou e continuou comprando, o que justifica também essa alta aí do Bitcoin. E se analisarmos também os anos seguintes após o bull market, né, dos topos de mercado anteriores, eles tiveram uma queda considerável. Aqui em 2026 nós estamos com uma queda de apenas 6,86%. Se a gente pega aqui 2022, que foi o ano seguinte ao topo do mercado, fechou com uma queda de 64%. Se a gente pega aqui 2018, fechou com uma queda de 73%. E aqui também 2014 fechou com uma queda de 56%. E 2026 está caindo aí apenas 6,8%. Eu não acredito que ainda chegamos ao fundo do mercado. Eu acredito que o Bitcoin vai cair mais, né? Pode não cair, pode muito bem não cair, mas tem muita gente empolgada achando que isso aqui vai continuar para sempre. Se a gente olhar aqui, por exemplo, a média de 21 semanas, que é essa linha azul aqui, e a média de 200 dias, que é a linha verde, sempre que o Bitcoin tentou encostar aqui nessas médias, ele encontrou resistência. A média de 21 semanas ele rompeu, mas a média aqui de 200 dias ele não rompeu. Encontrou resistência aqui nessa média e caiu. Lembrando que pullback, né, esses repiques aqui, esses momentos de alta temporário em períodos de bear market, ciclos de baixa, é normal. Então o Bitcoin teve uma queda, aí ele veio aqui, teve um pullback, o preço foi rejeitado, caiu. Lateralizou bastante e agora novamente, né, completando aí um mês de alta seguida. O Bitcoin está aí há 3 meses, né, em alta consecutiva, 3 meses de alta, fechando em alta. E ele teve essa recuperação bastante interessante aqui, ó, tá subindo, subindo. E muita gente acreditando que ele vai continuar subindo para sempre. E agora ele está testando aqui essa média de 200 dias, que ela está a 82 mil dólares, que é o preço aqui em verde. Então eu acredito que o Bitcoin até possa romper essa média aqui, ficar alguns dias aí acima e depois cair novamente. Eu não acredito que irá cair abaixo de 45 mil dólares. Eu acho que entre 50 e 60 é algo mais plausível. Se cair abaixo disso, ótimo, é uma excelente promoção. Mas o DCA já é para você estar fazendo desde lá atrás, quando o Bitcoin começou a cair por essa região aqui. Esses momentos de quedas mais acentuados, igual aqui, por exemplo, né, é o momento de você encher o carrinho e fazer uma compra mais pesada. Se pegarmos do topo do mercado aqui em 6 de outubro até a maior queda que o Bitcoin teve aqui,
tivemos uma queda aí de um pouco mais de 52%, né? E no atual momento agora, no patamar de preço atual, tivemos uma queda aí de um pouquinho mais de 35%. Eu ainda acredito que o Bitcoin pode até romper isso aqui, né? Ou encontrar resistência aqui, ter o seu preço rejeitado novamente e ter mais uma quedinha aí, quem sabe aqui aos 60 mil dólares, ou sendo um pouco mais pessimista, furar aqui a resistência de 60 mil dólares e cair aí ficando na casa dos 50. Se cair abaixo disso, melhor ainda. Tem até um mercado aqui na Polymarket sobre o preço do Bitcoin em 2026 e veja que tem algumas pessoas, né, colocando aí uma estimativa até considerável de que o Bitcoin irá cair abaixo de 45 mil dólares ainda em 2026. Eu acho difícil. Tem outros mercados aqui que são mais plausíveis, por exemplo, igual abaixo de 55 mil talvez, mas veja que ainda é uma porcentagem pequena. É a menor parcela do mercado que está considerando que o Bitcoin irá cair abaixo de 55 mil dólares. É aquilo que eu falei, eu espero algo ali entre 50 e 60 mil dólares se acontecer. E para que o Bitcoin continue subindo, rompa essa resistência e continue subindo, nós temos alguns fatores, como os fatores econômicos, taxa de juros e também o preço do petróleo. O canal de Hormuz continua fechado, ainda permanece fechado, e o preço do petróleo aqui, né, ele continua o barril de petróleo acima de 109 mil dólares. Isso aí é importante, apesar de que durante lá o conflito o Bitcoin se comportou muito bem. E um outro ponto também que devemos ficar de olho, eu até falei isso em vídeos anteriores, eu não lembro exatamente, é o enfraquecimento do dólar. Eu tinha falado que se o dólar em 2026 continuasse ali sendo enfraquecido, né, é uma promessa do governo Trump, por exemplo, é um dólar mais fraco, reindustrialização dos Estados Unidos, poderia ser que o Bitcoin ele não tivesse uma queda tão grande ou inclusive tivesse até uma valorização. E nós temos que prestar atenção na valorização do Bitcoin tanto em dólar quanto no real. Eu estou aqui no gráfico da Google, por exemplo, e se você olhar aqui a valorização em real, hoje, por exemplo, o Bitcoin teve uma valorização de 1%. Mas, se eu mudo aqui para dólar americano, veja que a variação ela foi muito superior, foi mais que o dobro, 2,18%. Se a gente pega também o real, veja que o dólar, né, teve uma desvalorização aí bem considerável em relação ao real. Aqui está o prazo de um mês, então o dólar saiu aí de 5,14 centavos, né, para R$ 4,93. Então tudo isso aí a gente tem que olhar, tem que ficar de olho, fazer essas comparações, olhar as métricas para não acabar tomando nenhuma decisão precipitada, porque às vezes o pessoal costuma entrar naquele momento de empolgação. Poxa, tem um mês que o Bitcoin está subindo direto, agora é lua, esse tipo de coisa a gente sempre vê. Então tem que olhar isso aí, tem que ver a participação das empresas, os ETFs, eles continuam comprando, então isso acaba segurando o preço do Bitcoin também. Aí o dólar fraco acaba fazendo o preço do Bitcoin subir um pouquinho e temos que olhar o ciclo de mercado. Geralmente o mercado de baixa ele tem uma duração de um ano, né, aproximadamente um ano. E se pegarmos aqui do topo do mercado até o atual momento, nós temos aí 211 dias, ou seja, um pouquinho mais da metade do ciclo de baixa. Então, esse repique aqui é normal, eu acredito que vai acontecer esse repique aqui, né? Já está acontecendo. Só que após o repique aqui, pode ser que ele fique acima dessa média de 200 dias, ele caia novamente, principalmente se tivermos fatores econômicos e também a questão do conflito, o preço do petróleo continuar alto, corroborando para essa queda. O vídeo de hoje ele vai ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, ativa as notificações e deixa o seu like, porque eu sei que esse vídeo te ajudou. Até o próximo vídeo e tchau!